Você vai chamar Luísa Mel? Oi, gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre tarô e eu vou estar trazendo uma carta em específico dentro do deck de Thoth, que é a carta da morte. Eu acabei de gravar um vídeo, né, pro IGTV de domingo. Não sei se vocês sabem, todo domingo eu estou lançando vídeo lá no IGTV sobre os 22 arcanos maiores. E eu acho que eu deveria explorar um pouco mais sobre essa carta, já que o IGTV ele limita um pouco do meu tempo. Mas antes de começar, só lembrando vocês que eu faço atendimentos de tarô associados a um alinhamento energético. Também sou instrutor de magia e instrutor de tarô. Se vocês quiserem informações sobre qualquer um desses trabalhos, vocês podem entrar em contato comigo pelo caldesempre@gmail.com. E lembrando também que nos dias 18, 19, 25 e 26 de julho, eu e o Gabriel Costa, do Projeto Diamonds, a gente vai estar dando uma oficina de demonologia e demonolatria. Serão 4 dias de oficina, totalizando 12 horas, tá? Vai ser incrível. Eu acho um trabalho fundamental para quem quer avançar no trabalho de se conhecer melhor, porque trabalhar com demônios, na verdade, é compreender o eu a partir de uma reflexão sobre a matéria. Isso é muito importante se vocês entendem que matéria são os 4 elementos, e isso leva vocês direto para o pentagrama, né? Que é o espírito sobre os 4 elementos. Vocês podem entrar em contato comigo pelo caldesempre@gmail.com também, para a gente estar passando todas essas informações. E agora vamos para a carta. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês essa carta em específico, eu vou estar mostrando ela bem de pertinho para vocês, que bom que a câmera pega. E é interessante que a gente parta de um princípio que essa carta fala sobre o éon passado. E quando a gente fala do éon passado, é muito importante que a gente valorize o éon passado, tá? Porque enquanto telemitas, a gente sempre pega e exclui muito do éon passado e tipo, foda-se o éon de Osíris, todo mundo é um sol que é vivo pra caralho, ninguém nunca morreu e tudo mais. Mas se não fosse a compreensão do éon de Osíris, a gente não teria notado que o movimento do sol é sob a inércia, sabe? E que justamente é todo o universo que gira em torno dele. Na verdade, toda a galáxia, né? O universo ele gira em torno de algo muito maior, né? Mas a compreensão dessa carta é muito importante porque justamente o Aeon de Osíris é que gera essa potência, né, biológica para que outro Aeon nasça. Se você acredita que um Aeon se encerra para que outro Aeon prossiga, porque na verdade eu acredito que os Aeons são sobrepostos, né? Principalmente porque uma das definições de Aeon é um tempo indeterminado em relação a um pensamento filosófico ou a um composto energético. E justamente o corpo do Aeon de Osíris é que dá, né, que apodrece para que algo nasça de todo esse material orgânico que entra em putrefação e faz com que outra planta nasça, né, dessa carcaça. E aí é interessante que a gente lembre, inclusive, que o Aeon de Osíris ele é muito retratado pelo trabalho cristão, né? Pelo trabalho da cristandade. Justamente, a letra hebraica que fala dessa carta é a carta Nun. A carta Nun significa peixe, que a gente pode ver muito bem como um dos símbolos relacionados à cristandade, principalmente pelos inúmeros milagres voltados ao peixe. Não somente isso, como também as figuras, né, de outros deuses submersos, né, principalmente de Dagon, que Dagon representa a vida abaixo da superfície. E não só isso também, mas Iemanjá. A gente pode muito bem falar de Iemanjá como a vida abaixo da superfície, que não só é vida abaixo da superfície, mas como também é dita dentro de algumas culturas como a rainha da Calunga Grande, entendendo o mar como um grande cemitério onde as coisas morrem e as coisas renascem, porque tudo vai para lá e tudo vem de lá. A própria vida, inclusive no nosso planeta, ela nasceu da água, né? Ela dependeu dos oceanos para que as bactérias pudessem surgir, os unicelulares surgissem até que a gente chegasse aqui. Então é muito interessante que a gente entenda que aqui, por exemplo, tem 3 figuras. Vocês podem ver que nesse canto aqui tem o peixe, aqui tem a serpente e aqui na verdade tem a águia, né? A gente fala do escorpião depois porque ele é só o potencial, ele é só não, né? Mas ele é o potencial energético da carta, mas o peixe fala sobre o aeon em questão. Porque esse aeon aqui, na verdade, ele fala sobre o movimento que o peixe faz na vida dele, né? Para onde a cabeça do peixe aponta, ele segue em linha reta. Ele não é capaz de virar a cabeça para a esquerda, por exemplo, e seguir em linha reta. Então,
sempre o peixe vai fazer um movimento reto, independente de para onde ele faça, né? E justamente esse movimento de linha reta que o peixe faz, ele fala muito sobre aquele caminho da árvore da vida que a gente segue pelo caminho do meio, que passa por Malkut, Yesod, passa por Tiferet, cruzando o abismo de Da'at e chegando até Keter. E esse é o movimento do caminho do místico, onde ele explora todo o potencial da realidade, compreendendo qual é a realidade, e logo após isso ele se sacrifica para se libertar daquilo que é a realidade ao redor dele, para que ele consiga cruzar o abismo até Keter. E esse movimento é o caminho do sacrifício, que é dito, que é chamado pelo Aleister Crowley como o caminho da escola negra, né? A escola iniciática negra, que é aquela escola que fala muito mal da forma como se vive, né? Que trabalha muito mais esse potencial de vamos viver para além da vida. Então, na verdade, o nosso corpo é a prisão do espírito, vamos nos libertar e tudo mais, como se a vida fosse uma grande clausura. Quando, na verdade, a vida é a expressão do eu sobre a matéria, sabe? É algo completamente diferente. É como se fosse a exploração alquímica do círculo e a exploração alquímica do quadrado. O quadrado é sobre a matéria e o círculo ele é sobre o espírito. Então são momentos diferentes da exploração do próprio eu. Assim como tem o triângulo, o círculo e o quadrado, né? É muito importante que a gente, inclusive, para trabalhar com esse tarô, a gente tenha um conhecimento alquímico interessante. Você não precisa, obviamente, ser um químico da Petrobras, nem porra nenhuma, mas é interessante que você compreenda, pelo menos a nível filosófico, quais são esses processos alquímicos trazidos na carta para que a gente entenda. Porque, por exemplo, a putrefação trabalhada aqui dentro desse baralho, ela fala sobre uma pressão imposta sobre a matéria, onde ela não resiste e sucumbe a essa influência, né? É como se a matéria ela fosse obrigada a passar por inúmeras coisas. E, na verdade, isso é somente a consecução desse karma, né? E quando eu digo karma, eu não digo sobre um débito com o credit karma, né? Eu digo mais sobre karma enquanto ação, porque o único significado de karma é ação. Qualquer interpretação de karma, para além disso, é uma interpretação da nova era e não necessariamente do novo Aeon. Bom, dentro dessa carta, a gente precisa principalmente valorizar o velho Aeon, porque o velho Aeon é que nos serviu de substrato. Principalmente lembrando que o velho Aeon é o Aeon de Osíris, e inclusive a coroa de Osíris ela é fundamental aqui, porque na coroa de Osíris é que está a águia. A posição de tudo que está nesse baralho ela é muito fundamental. Então, compreendendo que a águia, que é o terceiro ponto da putrefação, ela está acima da coroa, significa que justamente o potencial da morte através de Osíris é a elevação a uma purificação. Então é como se fosse também um processo de decantação. A putrefação, filosoficamente falando, ela tem correlação com a decantação, que leva aquilo que é desnecessário abaixo e eleva aquilo que é necessário. Mas compreendendo, na verdade, que não é mais sobre a morte da carne, mas sim sobre a morte de valores sobre o espírito, te levando a uma pureza de consciência. É tudo sobre, na verdade, um processo espiritual. E é importante também a gente falar do espiritual, sim, porque a gente fala muito sobre coisas mais tangíveis e tudo mais, mas a psique ela não é tangível. É importante que a gente pare de tratar a psique enquanto matéria. A própria psique não é capaz de saber a sua matéria. A psique, assim como o eu, só é capaz de se reconhecer a partir do outro. Então ela depende de uma análise externa, nem que seja a projeção dela sobre outra coisa para que ela se compreenda. Então, na verdade, é a morte sobre os valores que levam à compreensão disso tudo. Essa carta ela é uma carta muito saturnina, porque ela fala sobre a colheita daquilo tudo que é feito em direção à manifestação de si enquanto o eu. Né? O eu ele depende de uma manifestação que deixe rastros. Eu aprendi, né, com os irmãos da A, um ponto de vista muito interessante, que para muitos ele é egoísta, mas para mim ele é muito fundamental, que é sobre
deixar trabalhos para a posteridade na intenção de que na próxima encarnação você pegue o seu próprio trabalho de onde você parou e continue. Talvez até mesmo por isso que o Crowley gostava de dar aquele papo de que ele era a reencarnação do Levi, né? Mas eu não acho problemático, tanto que Crowley, querendo ou não, sendo ou não uma reencarnação dele faz Levi, ele fez, assim como Levi fez, né, o Dogma e Ritual da Alta-Magia, um livro que tem duas sequências de 22 capítulos associados aos 22 arcanos maiores, mas ele fez também, mas o Crowley fez o Liberaba também com 22 capítulos. Isso é muito importante que a gente analise. Né? E antes disso também teve o Sefer Yetzirah, se não me engano, que eu não lembro quem foi que escreveu, que tem também 22 capítulos, né? Que está tudo relacionado lá às 22 letras do hebraico. E lembrando também que o primeiro trabalho de Cabala associado ao tarô foi o trabalho do Levi. Antes disso, tudo é especulação, né? Que é o que a galera chama aí de tarô especulativo. Talvez seja com base naquela escola de Cabala especulativa que algumas pessoas trabalham. Mas, voltando para essa carta aqui, é muito importante que a gente valorize de verdade. Na verdade, eu estou abordando com vocês essa carta para falar mais sobre o Aeon passado e sobre o valor que a gente deve dar sobre ele. Porque Osíris é um deus importante para Horus, né? A compreensão sobre Horus, ela vem a partir do entendimento que a gente tem de Osíris. Até porque a gente não poderia entendê-lo enquanto somente ele. Por isso que o Deus cristão, para os evangélicos, ainda é muito mais abstrato do que para nós ocultistas. Ou pelo menos a gente tem uma compreensão de que ele é abstrato muito mais definida do que os próprios cristãos. Porque a gente consegue fazer comparativos. Para nós não existe esse pecado, né? Para nós a palavra do pecado é a restrição. E é muito interessante que a gente compreenda isso, principalmente porque, por exemplo, aqui esse esqueleto ele não só dança, né? Por justamente no livro da lei a gente falar que a morte em si é uma grande festa, mas como também todo o movimento dessa foice gera essas bolhas abaixo d'água. Tudo isso está acontecendo debaixo d'água, por isso que o peixe está aqui, né, bonitinho, nadando e tal. E aí esse movimento da foice, ele leva a gente a entender que ela gera essas bolhas, e como nessas bolhas a gente vê espíritos girando com ela, a gente vê necessariamente as bolhas que sobem até a superfície, levando da profundeza até o topo da sutilidade a construção do humano. Então, como de um lado, por exemplo, a águia está aqui na essência, a gente pode dizer, na verdade, que o movimento de baixo para cima está em linha reta pelo movimento que o peixe faz, mas é um movimento de ascensão, e a gente pode ver aqui que ele faz esse movimento, e aqui também tem muito misturado o movimento da serpente. Então é a união tanto do Aeon de Horus como do Aeon de Horus, como o movimento do Aeon de Osíris. E mais uma vez aqui eu já mostro para vocês que, na minha opinião, o Aeon ele é sobreposto sim, e essa carta para mim fala disso também. Gostaria até que vocês deixassem o ponto de vista de vocês aqui embaixo. E, bom, eu acho que eu explorei bastante isso. A minha mensagem é que não caguem pela boca, sabe? Não façam essa besteira de ficar falando mal do Aeon passado por puro rancor do cristianismo e tudo mais, entendeu? Se vocês se sentem afetados sobre isso, tudo isso diz muito mais sobre vocês do que sobre a cristandade em si. E compreendam quem vocês são a partir dessas críticas, entendeu? Porque meu objetivo aqui é realmente trazer coisas que façam vocês pensarem em todo o processo alquímico da vida de vocês em relação ao que eu tenho para trazer, tá? Então utilizem isso como material para gerar algo em vocês e deixem aqui a opinião de vocês sobre tudo que eu falei. Para mim é muito importante saber como vocês lidam com tudo isso, até também para eu entender com quem eu estou falando. Mais uma vez, não se esqueçam que nos dias 18, 19, 25 e 26 de julho, eu e o Gabriel Costa, do Projeto Diamond, vamos estar dando uma oficina de demonologia e demonolatria. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai estar também o link do evento no Facebook, para vocês poderem dar uma lida melhor e compreender melhor também, até mesmo a partir da identidade visual do trabalho. E, bem, é isso. Não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de compartilhar com seus amigos. Não se esqueçam de comentar, porque é muito importante para mim ouvir vocês, ou melhor, ler vocês. E é isso. Muito obrigado, eu sou Vitor Vieira, esse é o Caos de Sempre. Fiquem com Deus e cuidado com ele.